Bom, vamos lá, a gente volta agora com o ISS. Eu achei a lei complementar, é a lei complementar número 116 de 2003. Aí tá ISSQN, mas na lei tá só ISN, ISS, não faz diferença nenhuma, é só uma questão de nomenclatura mesmo. Não tem nada de tão importante na lei assim, mas é porque ela tem uma lista de serviços, né? Ela fala que ela é um tributo residual, assim, né? Tipo assim, tudo que não dá para cobrar por meio de IPI, ICMS ou qualquer outro tributo que a gente já tenha estudado, cai no ISSQN. E aí tem a lista aqui, claro que não dá para ler toda ela, né? Mas aí a gente volta na mesma questão de antes, né? Por que você não traz a legislação específica de cada uma das leis? Bom, tem, né? Tem para o IPTU, tem para o ICMS, tem para o IPI, tem para o IOF, por exemplo, que eu acho que nem está contemplado aqui no material do curso. Mas, assim, a questão não é uma pós-graduação, né? É um cursinho. Então, não tem como a gente avaliar toda a legislação, até porque nem sempre tem coisas tão relevantes assim, tá? Fazer só o básico funciona. Mas vamos lá. O ISSQN, ou também só ISS, é um imposto sobre serviços de qualquer natureza. Mas se você lembrar, a gente já viu que o ICMS, por exemplo, recai sobre serviços de transporte intermunicipal, interestadual, coisas nesse sentido. Esse aqui é serviços de qualquer natureza que não estão, claro, contemplados nem no ICMS, seja ele de comunicação, por exemplo, como está lá também, ou processo de industrialização do IPI, e como o IPI ele não caracteriza especificamente quais são as etapas do processo produtivo que vão ser tributadas, então a gente, né, tem que, por analogia, entender que são todas elas. Então, nesse caso, são muitas as fases já do processo produtivo e de comercialização que já são englobadas pelo ICMS e pelo IPI. O ISS ele é realmente residual porque ele só fica ali com aquela característica fiscal do que sobrou. Ele é de competência municipal, então ele é cobrado pelo município, integra a receita aí do município, o orçamento do município. Ele incide sobre esses serviços definidos em lei complementar, tá? Então, é por isso que eu peguei a lei complementar. Porque nesse caso, por exemplo, não é uma lei para cada município. Existe uma lei complementar que foi feita pela União, claro, a gente já viu a competência de lei complementar privativa da União em matéria tributária. A gente viu que existe essa lei complementar, então a União já deu um parecer sobre essa situação, quais são os serviços aí no Código Civil e ISS, então se trata mais de uma questão, por exemplo, de IPVA, que é uma lei estadual para cada um. Não existe possibilidade de eu pegar a lei de IPVA de cada estado e trazer para cá, também não seria nada produtivo, porque a lei ela tem muitas disposições que não competem a gente aqui, o nosso objetivo. Mas enfim, então ela vai incidir sobre os serviços que estão aqui na Lei Complementar número 116. Ele tem característica fiscal direta e residual, né? Porque ele realmente só cobra o resto do resto. O lançamento também é por homologação, você não pode esperar a entidade tributária pagar para você, ou pagar para você nunca, né? Mas te mandar o carnezinho, como é no caso do IPTU, te mandar a cobrança, como é no caso do IPVA, ou então esperar ali que você faça a declaração do imposto de renda. Não é ali nada nesse sentido. Nesse caso, você vai lá e você declara quanto que é e você paga. Então, o lançamento é por homologação. A etapa de homologação realmente é essa etapa na qual a entidade tributária fala, ó, fulano de tal pagou aqui o ISS referente ao serviço tal, o valor do serviço, né? Porque senão a entidade tributária estaria dando valor para o seu serviço. Então, você vai lá, serviço é esse, declarou, pagou. Pronto. Serviços prestados sem remuneração ou em função de vínculo empregatício não permitem a cobrança do ISS, né? Eles têm que ter serviço de caráter econômico, exercício com habitualidade, como, por exemplo, de profissional liberal ali, coisas nesse sentido. Então, assim, foi uma caridade que eu fiz ali na igreja, fui ter parcel ali com as irmãs da igreja. Não, nada disso tem incidência do ISS e o vínculo empregatício muito menos, né? A gente está falando aqui de serviços por fora, outras atividades que são exercidas. Imagina se sobre o seu salário incidisse o ISS. Já tem um desconto de imposto de renda, não ia sobrar nada, né? O fato gerador é a prestação de serviço, e aí o importante é você lembrar que é a prestação do serviço. Então, o ISS só tem legitimidade para ser cobrado quando o serviço foi executado, quando ele foi terminado e quando ele está finalizado, está ali pronto para você. Se você só assinou um contrato falando que vai ser feito alguma coisa, igual, por exemplo, tem aqui serviços de informática.
levam à cobrança do ISS. Se você só assinou um contrato com uma outra empresa, com uma outra pessoa, falando que ela ia prestar serviços de informática para você, como programação, análise e desenvolvimento de sistemas, essas coisas, só a assinatura do contrato não faz com que exista já a possibilidade de cobrança do ISS. É preciso que essa análise tenha sido feita, que essa programação esteja pronta, porque senão não existe o fato ali gerador consumado, né? Além disso, o não pagamento pela prestação de serviço não exclui o dever de pagar o imposto. Então, assim, se existiu algum problema no contrato entre as partes, nada disso tem a ver com a entidade tributária. Ela vai querer receber do mesmo jeito, se você não pagar, você está errado. É a mesma coisa do IPTU. Eu estou alugando uma casa, mas eu quero sair. Se você não sair antes da época em que chega o carnezinho do IPTU, a responsabilidade de pagar vai ser sua. Se você não quer pagar, se você quer sair da casa, isso não importa. A entidade tributária ela não quer saber, esses aí são problemas privados de uma relação jurídica interna das partes. Isso não faz nenhum peso na relação jurídica tributária, tá? A base de cálculo é o preço do serviço e uma alíquota ali que vai variar entre 2% e 5%, ou seja, é o preço do serviço com um cálculo ali a mais de 2% a 5%, depende ali, tá? Ela varia. E aí, lembro de novo para trazer aquela questão de legalidade, né? Se ela variar dentro do mesmo exercício financeiro, ou seja, dentro do mesmo ano ali, né? Se ela variar de 2% a 5%, hoje é 2%, amanhã a alíquota do ISS subiu para 5%, isso seria uma questão que está contra a legalidade? Não, porque não é surpresa para ninguém. Assim, é para todo mundo, né? Que ninguém sabe disso aqui. Mas não seria surpresa para ninguém, porque você não pode, né, alegar o não conhecimento da legislação. Então, não é surpresa na medida em que já está definida em lei que vai ser entre 2% a 5%. Agora, se você quiser aumentar a alíquota do ISS para 2% a 8%, aí você precisaria, né, de uma reforma na legislação do ISS, e aí sim você precisaria esperar ali o tempo que o princípio da legalidade manda para você não surpreender, né, o consumidor. Consumidor não, o contribuinte. Aí eu trouxe não, né, porque tá aqui comigo. Mas eu trouxe alguns serviços aqui. Eu fiz maior propaganda da lei, né, como se tivesse alguma coisa que é muito interessante, mas não tem. Mas, por exemplo, serviços de informática congêneres, tem ISS, como programação, análise de desenvolvimento, elaboração de programas de computadores como jogos eletrônicos, licenciamento ou cessão de direito de programas de computação, assessoria e consulta informática, suporte técnico informático, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, disponibilização de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitado a imunidade de livros e jornais, que a gente já viu, né? Serviço de pesquisa, de qualquer natureza, pesquisa e desenvolvimento, exploração de salões de festa, seção de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, medicina e biomedicina, análise clínica, nutrição, obstetrícia, odontologia, ortóptica, prótese sob encomenda, psicanálise, psicologia, medicina veterinária, zootecnia. Então acaba que a lista residual não é tão residual assim, né? Espetáculos teatrais, exibições cinematográficas, guarda e estacionamento de veículos terrestres, representação comercial ou de qualquer natureza, agenciamento, corretagem, guias de turismo, hospedagem, fornecimento de música para ambiente fechado, serviço de fotografia, fonografia, reprografia, não faço nem ideia do que seja reprografia, leilão, advocacia, consultoria econômica, serviço de estatística, cobrança em geral. Então, assim, é um imposto residual. Mas o imposto residual tem 30 páginas aqui com serviço, como, por exemplo, de museologia, ourivesaria e lapidação. Coisas assim, que não faço nem ideia do que seja. Mas todas elas estão aí no na lei complementar 116 de 2003. E se você quiser olhar, tem vários outros serviços que estão lá, mas que são serviços menores, né? Geralmente, como eu falei, ligados aí ao processo de profissional liberal, né? Não é processo de profissional liberal, mas a profissão de profissional liberal. Então, como pessoas aí que vão prestar serviços de música,
pessoa que vai postar um vídeo numa plataforma audiovisual como é o YouTube, enfim. Tudo isso incide o ISS. Ah, mas eu conheço uma pessoa que é fotógrafa e nunca pagou nada. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem que pagar, né? Então, assim, você pode estar devendo. Às vezes você faz algum desse tipo de serviço que você nunca declarou ali, né? O que é, de novo, uma questão de homologação. Ninguém vai mandar para você. Não tem como fiscalizar, por mais, né, que a competência do tributo aí ela seja municipal, não existe ali como você fiscalizar o que cada pessoa exerce aí, né, como atividade econômica, com profissionalidade. Então não tem como o município saber se você é fotógrafo, se você é analista de sistemas, se você vai fazer vai emprestar um andaime, se você vai fazer um show. Infelizmente o município não tem como fazer isso. Então a Receita Federal não vai ficar atrás de você procurando saber qual é a sua profissão, o que você faz. Às vezes faz bico de fotógrafo. Então é obrigação sua homologar essa cobrança. Então é obrigação sua o quê? Lançar sozinho o crédito tributário. Ó, eu fiz aqui a prestação desse serviço de fotografia, foi tanto valor, tá aqui o pagamento. E a entidade tributária só vai aceitar e fica por isso mesmo. Então, por isso que não pode ser por ofício a declaração, né? Porque se, por exemplo, vai lançar de ofício o valor tributário do ISS sobre serviço de fotografia. Então, ele está dando, né, o valor do seu serviço. E aí, acho que a situação já fica um pouco desagradável, né? A pessoa dá valor, colocar ali o preço do seu serviço, né? Então, tem toda essa questão de você mesmo declarar, né? Não é porque a entidade tributária está confiando que você, como contribuinte, vai fazer a coisa certa e declarar. Às vezes você nem sabe que tem que declarar, está devendo aos montes aí, não sabe. Mas é porque não tem como ela fazer essa fiscalização e nem como ela colocar preço no seu serviço. Senão, não existiria livre mercado, você não teria a possibilidade de ascender, né? Tentar ascender socialmente a partir da prática do seu serviço. Então, até a próxima, a gente se vê daqui a pouco.